É uma grande satisfação estar com vocês aqui conosco. Aliás, são vocês que justificam esse evento hoje. Esse evento é muito especial, faz parte de uma série de atividades. Nosso programa na FIA, Fundação Instituto de Administração, desenvolve principalmente através do curso de Stakeholders ESG. Hoje, teremos uma oportunidade de conversar com pessoas que vivenciam na prática diversos aspectos relacionados a essas duas temáticas. Stakeholders, gestão de stakeholders, capitalismo para stakeholders e ESG. Jorge Neto, da Merkle, Hugo Bettling, da Bravo. Moderará essa sessão o colega professor Edson Barbeiro, professor do nosso programa de Stakeholders ESG. Ele está na FIA, apesar de ele ser novinho, assim como parece, ele está como professor na FIA há 21 anos. E ele é dos professores mais bem avaliados da nossa escola, já tem mais de 40 prêmios como docente. É quase imbatível. Eu nunca tentei ser melhor do que o professor Edson, que, formado em engenharia pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em administração pela FEA-USP, extensa experiência em consultoria, e as suas visões sobre ética nas empresas, gestão de stakeholder e estratégia empresarial serão muito importantes para o debate de hoje. Muito obrigado, professor Edson. Agradeço a todos e a todas, João, você especialmente, por me convidar a estar neste evento realmente, como você mencionou, muito especial, seja pela temática tão importante para o mundo atual, para o mundo empresarial de hoje, que é pensar os propósitos mais amplos das empresas, pensar como empresas podem ser gerenciadas para além de somente riqueza de acionistas, que é o ponto central dessa nossa noite. E mais do que apenas a temática e sua complexidade, são os nossos convidados, o Jorge, o Hugo, que abrilhantarão nossa temática aqui, como você mencionou, trazendo exemplos concretos, histórias concretas de vida, e depois abriremos para a conversa com todos esses maravilhosos participantes aqui que estão conosco nesse momento, para os quais eu também passo meu boa noite. Eu farei aqui uma apresentação de ambos os nossos convidados, vai ser uma honra para mim, né? Vocês têm que ter consciência que a gente sempre resume os currículos extensos da grande impacto que tanto o Jorge quanto o Hugo trouxeram ao mundo empresarial brasileiro recentemente. Mas para o Jorge, que também será nosso primeiro palestrante, né? O Jorge Neto é casado, pai de 2 filhos, um casal, como ele destaca, formado em administração pela Universidade do Rio Sinos, a Unicinos, né? Importante escola, MBA pela Fundação Dom Cabral e diversos cursos de gestão, inclusive para a Manaquem. Ele atua desde 1986 na Merkle, né, empresa familiar que ele vai apresentar, vai discutir, uma empresa admirada para todos aqueles que convivem com a temática do ESG, de gestão de stakeholders. Uma empresa de 97 anos, né, quem aqui já não utilizou seus produtos, né, desde criancinha, né, que opera no segmento de educação, tão cara para nós, e saúde. Atualmente, o Jorge é facilitador, né? Ele vai, inclusive, explicar essa nomenclatura, facilitador de direção, e compõe o grupo de acionistas da 3ª geração da família que conduz essa admirável empresa Merkle. E também temos o Hugo Bettling, que também, cujo currículo a gente precisa resumir para poder dar tempo aqui para a nossa discussão. Né, isso, grande história no campo do capitalismo consciente, no campo da discussão sobre propósitos de empresas, é cofundador e chairman do Instituto Capitalismo Consciente no Brasil, né, um movimento que eu tenho particular admiração e tenho lido muitos materiais e acho que a gente tem que aprofundar esse debate. Formado em administração e contabilidade, possui um extenso volume de especializações na Cornell University, na Cornell Escola de Negócios, né? Também empreendedorismo no Babson College, onde eu também
estive, Hugo, liderança blockchain na Oxford University, aliás, importante centro de discussão dessas temáticas, além de Stanford, onde ele estudou empreendedorismo social e também sustentabilidade na Universidade de Cambridge. Possui mais de 40 anos de experiência em diversas empresas, notadamente no ramo do varejo, como o GPA, Dicico, Carrefour, e atua hoje como Chief Purpose Officer, talvez esse título também surpreenda muitos que estão aqui, né? Da Bravo RGC, né? Ele falará mais dessa empresa igualmente admirável, uma empresa de tecnologia e consultoria, as temáticas que a gente está aqui muito discutindo, governança, risco, compliance, ESG, implementação de tecnologia. Então, nós estamos aqui com pessoas muito ricas em conteúdo que vai trocar conosco até aproximadamente às 9 horas, até o final desse seminário. Preparem suas perguntas e, nesse momento, eu passo a palavra para o Jorge, já agradecendo mais uma vez, Jorge, pela gentileza, pela generosidade do seu tempo e estar conosco aqui. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Bom, primeiro, agradecer o convite de estar com vocês. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo na nossa empresa familiar aí, nesses últimos anos, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação e para poder falar um pouquinho mais sobre a Mercury. Muito bem. Bom, então, para contextualizar um pouquinho a nossa empresa, né? Quem é a Mercury? A Mercury, como o Edson já comentou, é uma empresa brasileira, fundada aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, há 97 anos atrás, né? Pelo meu avô e meu tio-avô, um arquiteto e um mecânico. E eles tinham na cabeça a ideia de que podiam arrumar pneus estragados de automóveis daquela época, né? Então, a gente pode imaginar já o desafio que teve aquela turma, né? Bom, e de lá para cá, a Mercury passou por muitas atividades, por muitos altos e baixos, né? E talvez os produtos que a gente mais conheça no mercado atualmente são nossos produtos. Nós atuamos em duas áreas, a área da saúde e a área da educação. Na área da saúde, então, um dos produtos mais vendidos e mais conhecidos da Mercury é a bolsa de água quente, de borracha, né? E no mercado escolar, de produtos para a escola, são as borrachas escolares, né? E aí esses produtos puxam outros tantos produtos, tanto para a saúde quanto para a educação, dois mercados bem distintos, mas muito importantes, né? No contexto que a gente está vivendo, né? Bom, e nessa caminhada, a Mercury, em algum momento, lá nos anos 2007, 2008, começou a se questionar, né? Qual é que seria realmente o nosso papel no mundo, né, enquanto empresa? Naquela época começava a se discutir muito a questão de sustentabilidade ambiental, né, social, e a Mercury começou a olhar para isso. Nós começamos a olhar para essa questão, mas não pelo lado necessariamente da sustentabilidade, né, porque aí a gente já pode jogar um marketing em cima e aí muitas vezes as pessoas acham que a gente está querendo criar valor, né? Mas não é nisso, né? Nós estávamos interessados em entender até onde estava colocada a nossa responsabilidade enquanto uma indústria, né? Qual era a nossa responsabilidade social, ambiental, econômico-financeira e humana, acima de tudo, né? Enquanto uma indústria aqui no sul do Brasil, né? Então, olhamos para tudo isso, começamos a discutir muito, contratamos uma consultoria para nos trazer um pouco de como é que a gente monta uma estratégia de evolução apoiado nesse tripé da sustentabilidade, né? E um tripé que nós colocamos mais um pé, que é o pé humano, né? A gente entende que social é uma coisa, mas humano é outra, a visão humana, ela ficou muito forte dentro da Mercury. E, bom, e a partir dali discutimos muito, e uma das questões que levantamos e pegou muita força aqui dentro da empresa foi o bem-estar. Mas a gente não queria um bem-estar como todo mundo vinha falando, né? A gente queria o bem-estar do planeta. E como é que a gente, então, a gente estudamos muito sobre bem-estar, trouxemos psicólogos para nos falar sobre bem-estar, antropólogos, enfim, estudamos muito a questão do bem-estar, e chegou um momento que nós precisávamos traduzir isso
né, como um conceito. Que conceito era esse? Né? Qual é que era, então, o nosso propósito? Se nós queríamos trabalhar com bem-estar para as pessoas, qual era o propósito que a empresa estava criando para ela, né? E aí nós construímos, então, o nosso propósito, que é de participar da construção de um mundo de um jeito bom para todo o mundo, né? E não é de um jeito bom para todo mundo, não é para as pessoas, é para o planeta, né? Como é que a gente constrói um mundo que possa ser minimamente bom para todo mundo? E sempre pensando na questão do bem-estar e daquilo que a gente sabia fazer, que era indústria, né? Então, como é que a gente aplica isso, esse propósito no dia a dia da empresa? Bom, e a partir disso, então, a gente desenrolou uma estratégia toda para falar e para colocar em pé esse projeto dentro da Merco. E um dos pontos que nós tivemos que trazer, então, foram direcionadores, né? Que pudessem dar a direção daquilo que nós queríamos fazer. E o principal compromisso institucional foi de unir as pessoas e organizações. Então, quando você quer construir ou ajudar a construir um mundo de um jeito bom para todo mundo, a primeira coisa que você tem que fazer é unir as pessoas e as organizações para saber como é que elas enxergam o mundo. Porque não é construir o mundo a partir do nosso ponto de vista, é construir o mundo a partir do ponto de vista de todos, né? De toda a diversidade que pode existir dentro desse planeta, dentro desse mundo que nós vivemos, né? O mundo que a Merco vive, né? Então, esse foi um compromisso institucional, de fazer do nosso dia a dia a cocriação daquilo que a gente queria proporcionar para a sociedade, né? E construímos ainda os nossos princípios de negócios. Dentro esses princípios, então, são os nossos guias, né? É a partir deles que nós fazemos tudo o que nós fazemos. Então, por exemplo, primeiro, valorizamos todas as formas de vida, né? E construímos com ela a nossa atuação com as pessoas. A gente está dizendo aqui que a gente valoriza muito a vida, né? E que as pessoas são parte fundamental dessa construção da vida no nosso planeta, né? Nós, enquanto pessoas, é que somos os responsáveis por construir e por manter a vida no nosso planeta. Então, esse é um dos princípios básicos da Merco. O outro, então, buscamos soluções relevantes e responsáveis com cuidado e simplicidade. A questão aqui é relevante para quem, né? Então, normalmente, o mundo busca soluções relevantes para si próprios, né? E a gente queria entender como é que a gente podia buscar soluções que fossem relevantes para a sociedade, né? Para os outros. Como é que nós poderíamos ajudar nessa relevância para a sociedade, para ser realmente uma empresa de valor, né? E com cuidado e simplicidade, porque a gente acredita que tudo que a gente faz com simplicidade tem mais valor para todas as pessoas, né? E custa mais barato normalmente também, né? Respeitamos as diferenças e somos éticos em todos os nossos relacionamentos. A questão de respeitar as diferenças é compreender que é na diferença que se cria o valor, né? Não é na igualdade. Não é a gente andar sempre com os mesmos que a gente vai criar valor para a sociedade. A gente tem que olhar para todas as diferenças e, a partir dessas diferenças, é que a gente cria o valor, né? E somos éticos nos relacionamentos, significa dizer simplesmente que a gente não promete nada, mas a gente quer cumprir aquilo que a gente combina, né? Então, o combinado precisa ser cumprido. E isso é muito diferente da promessa, né? Que o nosso mundo está muito acostumado a ver, né? E conservamos para a posteridade. Mas conservar o que para a posteridade, né? É conservar a vida. Não é simplesmente conservar a empresa para a posteridade, mas é conservar a vida para a posteridade, a vida do nosso planeta, né? Além desses direcionadores, nós construímos a nossa visão para 2050, que diz que a Merco comprometida com a construção de relacionamentos que valorizam a vida. Então, a gente não sabe muito bem ainda o que a Merco vai estar fazendo lá em 2050, mas uma coisa nós acreditamos, que nós vamos estar em 2050 e o nosso foco vai ser a construção de relacionamentos, porque é a partir dos relacionamentos com as pessoas e com o planeta que a gente acredita que vai valorizar a vida e a gente vai conseguir construir toda essa possibilidade de prosperidade para o planeta. Bem, construímos também os nossos valores, né, em cima do que nós trabalhamos, né? Então, construir
a transparência com o outro, né? Não é dar a transparência ao outro, não é o que eu quero mostrar, mas é o que o outro quer ver de mim, né? Então, essa é a construção da transparência, né? Então, isso é construção, tem que ser construído isso aí, né? Acolher as diferenças, de novo, volta lá para o mesmo que estava nos direcionadores, né? Como é que a gente acolhe as diferenças? Isso tem que ser um valor, tem que ser trabalhado de dentro da empresa, né? Respeitar a vida em todo o seu sentido, desde o ser humano até a vida, né, menor que tenha no planeta, né? E assumir a identidade da Merco, refletida no seu posicionamento. Esse aqui talvez seja o valor mais complexo de ser construído, né, de ser assumido mesmo, né, porque essa identidade, esse propósito da Merco, ele é tão forte que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de colocar ele em prática no mundo que a gente está vivendo hoje, né, porque o mundo que a gente vive hoje, infelizmente, é um mundo de valorizar na quantidade, né? É o quanto as empresas estão crescendo, é o quanto as empresas estão lucrando, é o quanto o mundo está se desenvolvendo, né? Mas a gente fala muito pouco em evolução da vida. E o nosso propósito tem a ver com a evolução da vida. Então, assumir esse valor de ajudar a construir a evolução da vida é um propósito, é um valor muito forte, né? E a gente tem certa dificuldade, sim, em estar todo dia atuando com esse valor, né? E nós também, então, construímos as nossas competências essenciais, aquilo que nós achamos que é muito importante para nós, enquanto colaboradores da empresa. No que nós precisamos nos especializar, né? O que nós precisamos aprender a fazer. Então, nós precisamos aprender a fazer com as pessoas, a construção coletiva, né? Como é que a gente constrói coletivamente? Fazer com as pessoas, né? Precisamos aprender a construção do desenvolvimento de relacionamento com as pessoas, né? Estar com as pessoas, com os diferentes, não com os iguais. Estar com os iguais é muito fácil, né? Como é que a gente está com os diferentes e constrói com eles, né? E buscar por inovações em práticas e relações, né? Então, é evoluir com, né? Aprender a evoluir com. E para essa questão do aprendizado, nós acabamos criando uma área dentro da empresa que nós chamamos de área de aprendizagem. E essa área de aprendizagem, ela foi construída junto com o Instituto Paulo Freire, que foi onde a gente foi buscar a metodologia de aprendizado, né? Nós entendimos que precisávamos aprender a aprender e nos manter aprendendo eternamente, né? Então, o Instituto Paulo Freire esteve com nós aqui, ficamos construindo praticamente 1 ano com eles aqui dentro da empresa, um modelo de aprendizagem para nós, colaboradores da empresa, né? Como é que nós poderíamos, então, aprender a viver esse compromisso e esse propósito que nós estávamos construindo para nós mesmos, né? Bom, além disso, nós, então, construímos algumas missões, algumas coisas que nós queríamos ver sendo feitas por nós, né? Então, por exemplo, priorizar o uso de insumos renováveis, né? Essa é uma luta que não para nunca. Então, a gente está sempre atrás do insumo mais renovável, né? Para os nossos produtos, né? Matérias-primas renováveis. Redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, desde 2009, nós fizemos nosso primeiro relatório de emissões de gases de efeito estufa. De 2009 para cá, nós diminuímos 2/3 da nossa pegada de gases de efeito estufa. E esse 1/3 que nós ainda emitimos, nós viemos compensando desde 2009. Desde 2015, na verdade, nós somos carbono neutro. Ou seja, nós, então, desde 2015, nós compensamos todas as emissões que nós fazemos, que nós lançamos na atmosfera anualmente, né? Através de plantação de florestas, né? Substituição de importações. Por quê, né? Porque nós entendemos que nós, atuando no mercado brasileiro, para as pessoas que vivem no Brasil, nós precisamos produzir dentro do Brasil e não importar coisas de fora. Assim como nós também entendemos que nós não precisamos exportar coisas que são de fácil produção lá fora, né? Então, para que fazer essa pegada de emissões, né? E criar problemas, na verdade, para a vida do planeta se a gente não precisa disso, né? Então, estamos trabalhando muito forte em cima disso, ainda temos produtos importados e matérias-primas importadas. É uma trajetória que a gente vai diminuindo ano a ano, né? Promover condições de construção conjuntas, né, para geração de ocupação e renda. A gente acredita que todos os projetos que nós entramos, nós queremos gerar ocupação e renda, não necessariamente um emprego dentro da Merco,
mas sim gerar ocupação e renda nas comunidades onde a gente opera. Então, a gente tem vários projetos que trabalham em cima disso, gerando ocupação e renda para as comunidades locais, né? A redução da diferença entre menor e maior salário é uma coisa que também é uma jogada que a gente já vem fazendo há muitos anos, né? Diminuir essa diferença aqui dentro da empresa. Abolir testes com organismos vivos. A Mercury, então, tem que testar muitos produtos, tanto para a área da saúde como para a área da educação, e muitos desses testes eram obrigatoriamente feitos em organismos vivos. De alguns anos para cá, nós já estamos conseguindo fazer esses testes não mais em organismos vivos, né? Então, já fazem 2 anos que nós não testamos mais em animais, mas a legislação brasileira ela é sempre bastante complexa nesse sentido, né? Então, a gente não pode dizer que o martelo está batido, a gente continua lutando para isso, né? Implementar ações para logística reversa dos nossos produtos, né? Então, no fim da vida do nosso produto, né? No fim de uso do produto ou da sua embalagem, o que acontece com esse produto? Como é que a gente dá conta disso, né? Então, a gente cria vários projetos para dar conta disso, e também é numa crescente, porque o Brasil ainda não tem essa capacidade, né, de atender essa premissa, muito menos uma empresa sozinha, né? Mercados com restrições, a Mercury se dá o direito de não operar em alguns mercados, então a gente não opera com mercados, por exemplo, que desvalorizem a vida. Então, vou citar um exemplo aqui, a indústria de armamentos. A Mercury não opera com a indústria de armamentos, já operou no passado, não opera mais. A indústria do tabaco, a gente também não opera mais, né? Indústria de bebidas alcoólicas, a gente não opera mais. Então, são operações que a gente se dá o direito de não fazer, né? E aprender para a vida tem a ver com essa questão da aprendizagem que eu coloquei há pouco. Nós acreditamos que as pessoas que entram na Mercury, no dia que elas saírem, elas precisam sair melhor do que entraram. E não é melhor profissionalmente, né? Elas precisam aprender para a vida. E é isso que faz a nossa área de aprendizagem, né? Então, a gente não quer só a funcionalidade do operador, né, ou do trabalhador. Nós queremos realmente construir aprendizagem para as pessoas, para a vida delas, né? Então, de lá para cá, nessa caminhada, a gente tem mudado alguns produtos, né? Então, esse produto da saúde é uma bolsa térmica natural, que ela é feita com tecido orgânico, né, com algodão orgânico, plantado em pequenas comunidades familiares, né, no Nordeste do Brasil. E dentro dessa bolsa, para aquecer, são são sementes de açaí Jussara, que é um produto que tem no norte do Rio Grande do Sul e que ele era resíduo, né? E a partir de alguns testes que nós fizemos, nós encontramos ali uma potencialidade de aquecimento e de gelar. Então, nós trabalhamos com a termoterapia, né? Com esse produto, né? Então, ele vai para o freezer e vai para o forno de micro-ondas para esquentar e para gelar, né? E a borracha de apagar se tornou também um produto mais responsável ambientalmente, né? Esse produto, a borracha lá do B é um exemplo disso, que é um produto que está sempre em evolução. Então, a gente vai testando novas matérias-primas para tornar ele cada vez mais responsável ambientalmente, né? Hoje ele está em torno de 80% de materiais renováveis nessa borracha de apagar. Bom, mas nessa caminhada a gente também foi percebendo algumas necessidades. Então, a gente acabou lançando menos produtos, porque a gente estava muito focado na questão humana e ambiental, né? A gente descuidou um pouco do nosso pilar econômico, a gente precisava agilizar mais os nossos processos internos, desenvolver novos negócios e, principalmente, alinhar cada vez mais o nosso portfólio de produtos e serviços com o nosso propósito. E, a partir desse olhar, nós construímos, então, um time de inovação, né? Fizemos um trabalho de inovação dentro da Mercury, que começou no final de 2019, e hoje nós temos, então, um time de inovação, e com esse time de inovação nós construímos a nossa tese de inovação, né? Inovar para valorizar a vida. Ou seja, alinhar mesmo o nosso portfólio de produtos e de serviços com o nosso propósito, né? Esse trabalho vem sendo feito, não vou ler isso aqui, prometo para vocês, né? Mas é para mostrar que a gente tem um trabalho grande feito já em cima da inovação, né? E nós temos trabalhado, então, alguns veículos. Nós já fizemos um hackathon, já fizemos intraempreendedorismo, tem vários projetos sendo
trabalhados dentro da empresa através do intraempreendedorismo. Nós temos um laboratório de inovação social dentro da Mercury já há bastante tempo, justamente para atuar nessa questão das pessoas, né, de estar mais próximo das pessoas, tanto dos colaboradores quanto da comunidade. Já temos várias cooperações com universidades, temos várias conexões com startups, tanto para produtos quanto para serviços internos, e estamos agora na construção do nosso centro de inovação, que vai trabalhar basicamente em cima de produtos transformacionais, para transformar a Merco, né, alinhando cada vez mais o portfólio da empresa ao seu propósito, né? Bem, e tudo isso, então, ou uma parte disso, está escrito para quem gosta de ler folheando um livro, né? Nós temos um livro, então, que a gente construiu a várias mãos aí, há alguns anos atrás. Então, no livro conta um pouco da história da Merco e da história do começo dessa transformação. É um livro que pode ser adquirido ou na nossa loja virtual, ou então ele pode ser baixado gratuitamente no nosso site, ali em mercury.com.br. E tem também lá no nosso site um TED que eu fiz em 2012, contando um pouquinho desse início dessa nossa trajetória. Então, esse é um pouquinho que eu tenho para compartilhar com vocês da Mercury, né? E fico à disposição aí para a gente conversar um pouco mais. Gente, Jorge, muito obrigado, viu? Já admirávamos a Mercury, agora lhe ouvindo, a admiração cresceu ainda mais. Daqui a pouquinho nós vamos responder as perguntas que já surgiram, né? Mas quero antes passar a palavra para o Hugo, que também fará sua apresentação. Hugo, quero também agradecer a generosidade do seu tempo, de você estar conosco aqui, Hugo. Muito obrigado. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite da FIA, né? Tenho o prazer, inclusive, de dar uma aula longa, né, sobre capitalismo consciente aqui para vocês no programa de compliance. Jorge, é um prazer estar com você compartilhando aqui. O histórico da Mercury é muito importante. Inclusive, em 2018, quando a gente fez um estudo pelo capitalismo consciente de causos brasileiros, né, porque eu estava cansado de só trazer cases americanos, né, para apresentar sobre o propósito do capitalismo consciente, a Mercury faz parte desse primeiro estudo das empresas humanizadas, né, e depois está no nosso livro de empreendedorismo consciente. Então, muito obrigado por essa materialização aqui. Mas eu queria tomar a liberdade de dar um passo atrás, né, um pouco atrás, para a gente falar de propósito. A gente precisa entender um pouco de capitalismo em si, né? E de capitalismo desde as suas origens. Coitado do Adam Smith, né, que era um sociólogo, né, foi considerado o pai do capitalismo. Em 1776, ele escreve o famoso livro, né, A Riqueza das Nações. E na Riqueza das Nações, ele traz o conceito de que uma nação era mais rica que a outra, não pelo seu ouro, pela sua prata, pelo seu conhecimento, pela sua artesania, pela sua agricultura, mas pelo grau de liberdade do seu povo. E grau de liberdade para quê? Para poder empreender, para poder sair da miséria, para poder evoluir, para poder gerar, como o Jorge falou da Mercury, né, oportunidades de trabalho e renda. E o que acontece nesses 240 anos, né? A gente se pergunta, o capitalismo é uma das maiores invenções e fontes de prosperidade do mundo? E a resposta é sim, gente, é maravilhoso, é isso mesmo. Veja que nós estamos nessa live graças ao capitalismo, né? Aumentamos a nossa expectativa de vida, aumentamos a renda per capita, aumentamos a nossa educação, diminuímos dramaticamente o analfabetismo, diminuímos a pobreza, a miséria, né, absoluta. E, sem dúvida nenhuma, né, estamos aqui vivos e com saúde, graças também ao capitalismo do desenvolvimento super rápido das vacinas contra a pandemia. Mas a outra pergunta é, será que também não é uma ameaça a ponto de destruir a humanidade, né, e o planeta? E a resposta também é sim. Então, esse é um desafio que a gente tem de dicotomia, né? De um lado, é uma das maiores invenções humanas, do outro lado, é uma grande ameaça para a destruição. E essa ameaça para a destruição
vem da própria pandemia, que a gente ajudou a gerar, né? As mudanças climáticas são fato que estão aí, e principalmente de um modelo de capitalismo que foi muito formalizado, muito focado nos anos 70, quando, então, o maior país capitalista do mundo, os Estados Unidos, teve que se reinventar para poder buscar a sua economia real, onde se cunhou o conceito de que o capitalismo era só para o acionista, o capitalismo era só para o shareholder. Então, a única responsabilidade social das empresas era a maximização do lucro e do retorno ao acionista. O que não se falou é que muitas vezes isso foi feito ao longo dos últimos 50 anos às custas da dor, da miséria e do sofrimento de outros stakeholders, a começar pelos colaboradores, mas passando pelos fornecedores. Então, aquele modelo que só para mim, sangue nos olhos, faca no dente, tudo mais, ele já não tinha mais sentido para continuar. E aí vem a questão do propósito. O que é o propósito? O propósito nada mais é do que responder uma pergunta muito simples. Qual a dor da sociedade o nosso negócio se propõe a curar? E, para isso, o que ele vai fazer? Ele vai alinhar o seu propósito, que responde essa pergunta, a sua visão estratégica, que é como ele faz dinheiro, não o quanto de dinheiro ele faz. E, indiscutivelmente, um negócio vai gerar um grande impacto socioambiental positivo. Então, qualquer empresa que efetivamente foque nesse processo vai ter um impacto positivo. Então, esse é o lado do propósito. E aí a gente tem que perguntar o seguinte, e na vida pessoal, será que nós temos um propósito também? Indiscutivelmente nós temos. Mark Twain, um autor lá do século XIX, também dizia os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia que a gente nasce, senão a gente não estava aqui nessa conversa, e o dia que a gente diz, oh raios, o que eu vim fazer aqui? E esse oh raios, o que eu vim fazer aqui, é a descoberta desse nosso propósito. Muitas vezes acontece por acidente. Ele emana, ele não vem de meditação, né? A gente vai descobrindo por que a gente existe, a nossa razão de ser. E para isso existe o conceito muito disseminado, né, do Ikigai japonês, né, que é a questão do nosso razão de ser, né? O que é aquilo que me movimenta, que mobiliza todos os dias para fazer. Então, nessa matriz do Ikigai, ele simplesmente diz, olha, quando eu cruzo o que eu amo fazer com aquilo que o mundo precisa, meu Deus, eu descobri a minha missão. Quando aquilo que o mundo precisa, eu ainda sou pago para fazer, olha que legal, eu descobri a minha vocação. Quando aquilo que eu sou pago para fazer, eu ainda faço bem feito, essa será a minha profissão. E, finalmente, aquilo que eu faço bem feito, eu amo fazer, essa será a minha paixão. E esse é importante porque a gente precisa descobrir esse propósito, uma vez que o Nietzsche já dizia, né, lá atrás, que para a gente poder enfrentar os nossos oquês, temos que ter o nosso porquê. E qual é o perfeito casamento? Quando eu encontro o meu propósito de vida no propósito das empresas que me acolhem para trabalhar. Existe uma pesquisa da McKinsey, do final de 2020, que diz que 70% das pessoas dizem que encontram o seu propósito por meio do trabalho. Puxa vida, veja a responsabilidade, o peso que os empresários e os empreendedores executivos têm ao acolher esses jovens. E dizem que os milênios dão mais valor a isso ainda. Então, é muito importante que a gente faça esse correto acolhimento e esse correto alinhamento. Propósito é um negócio que muda a existência das companhias. Se você pegar grandes empresas, grandes corporações, né, corporações multinacionais que muitos aqui conhecem, eu pego algumas frases, por exemplo, do presidente mundial, né, da Johnson & Johnson, que diz assim, a lição mais significativa para mim foi a importância de levar a todos os nossos funcionários que eles fazem parte de algo maior do que isso.
E esse é o sentimento que não pode ser subestimado. O fundador da PayPal, né, considera que o grande insight que teve é que o propósito da empresa e uma empresa lucrativa e bem-sucedida não são incompatíveis. Isto é importantíssimo, não é propósito ou lucro, é propósito e lucro, né? E que elas andam de mão dadas e, na verdade, quem tem propósito gera mais resultados. A CEO da Best Buy diz que você libera um potencial enorme quando você vincula o propósito pessoal da pessoa, que é o que eu vinha citando, com o do propósito da empresa, porque isso vai ajudar a orientar a importância das decisões que eles tomarão e vão liberar. E aí alguns exemplos de propósitos que mobilizam. Então, propósitos internacionais, por exemplo, do Whole Foods, onde o John Mack é o CEO e cofundador do Capitalismo Consciente. Melhorar a saúde da vida das pessoas e do sistema alimentar do planeta. O propósito do Boticário, né? Criar oportunidades para a beleza mudar a vida cada dia. Da Reserva, cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todo dia, né? Do Magazine Luiza, trazer ao acesso de muitos aquilo que é privilégio de poucos por meio da inclusão digital. O acesso da Ray Cop, né, que é uma cooperativa de esporte outdoor nos Estados Unidos. Acreditamos que viver uma vida outdoor é uma vida bem vivida. E o propósito da Bravo, né? Desenvolver a governança hoje para você revolucionar o amanhã. Então, o propósito é aquele que ele tem que ser um dos pilares dos negócios se você quer efetivamente viver uma gestão efetivamente para stakeholder. Então, desses pilares, o propósito é o primeiro, cuidar e tratar todos os stakeholders de forma equânime é o segundo propósito, é o segundo pilar. O terceiro é ter cultura, como foi citado pelo Jorge, e valores que perpetuam a companhia. E nós não podemos esquecer que toda empresa brasileira, por exemplo, isso no mundo, mas vamos pegar o Brasil, que todo mundo conhece, exceto as MEIs, que não são obrigadas a escrever um contrato social, todas as empresas que vocês conhecem escrevem um contrato social. Esse contrato social traz uma razão social. Gente, é social com quem? Com os meus sócios? Não. É um contrato social para operar, é uma licença de operação com a sociedade. Então, eu tenho uma responsabilidade. E tem uma cláusula que todo mundo esquece, que é pequenininha, que está lá assim, tempo de duração do meu negócio, por tempo indeterminado. Ou seja, como mostrado na Merco, tem que superar a existência física dos fundadores. E é ela que traz essa questão. E aí nasce o chamado capitalismo para stakeholder, que está tão mencionado agora por Larry Fink, né, CEO mundial da BlackRock, pelo Klaus Schwab, né, fundador do World Economic Forum de Davos. Quer dizer, são coisas fundamentais porque eles dizem o seguinte: se aquele capitalismo para shareholder era maximizar o lucro do acionista, muitas vezes às custas dos demais stakeholders, no capitalismo para stakeholder é gerar bem-estar e riqueza de forma equânime para todos os stakeholders, enquanto se busca a maximização do lucro justo para o acionista. Então, essa é a diferença que se tem, essa evolução fundamental. Na Bravo, nós trabalhamos com o propósito, como eu já citei, e nós temos o nosso quem somos. Quem nós somos? Nós somos uma empresa de tecnologia e consultoria em GRC, que é Governança, Risco e Compliance, e ESG, que é ecoambiental, social e a governança. Então, a governança está sempre ligada nos dois, por isso que o nosso propósito é desenvolver governança hoje para você revolucionar amanhã, né? Que, na verdade, une pessoas e processos para elevar o grau de conhecimento e consciência das organizações.
E estamos num processo de multiplicação, de validação dos nossos valores, que foram construídos com metade, né? Assim, que construíram de verdade metade dos colaboradores. Quando a gente montou os valores, nós éramos 24 pessoas, hoje nós somos 51 pessoas. Então, nós construímos com metade dos colaboradores os valores que hoje estão sendo multiplicados. E são muito parecidos, inclusive, com os da Mercury. Então, o primeiro é amor e respeito em todas as relações. Ponto final. Se não tiver isso, esse é o primeiro. O segundo valor é o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Ponto. Terceiro, espírito de equipe. Ninguém faz nada sozinho. Construímos jogando. Michael Jordan já dizia, talentos vencem jogos, só equipes vencem campeonatos. Gerar, e foi uma coisa importante que o Jorge também colocou, privilegiar um ambiente seguro para inovar. Porque se você vai inovar, você vai cometer erros. E se você vai cometer erros, você não pode ter medo de tentar. Então, você precisa ter um ambiente seguro, dizer assim, eu vou tentar para fazer o melhor, e se eu errar, faz parte do jogo e do aprendizado. E, por fim, ter foco no foco do cliente. Mas muito hoje em dia se fala das 3 letrinhas do ESG, né? E uma das coisas fundamentais que eu trouxe todo esse arcabouço é para dizer o seguinte, se você ou o seu negócio ainda for capitalista para shareholder, ou seja, apenas a maximização do lucro do seu acionista que importa, esquece ESG. Está perdendo tempo. Nem se preocupa nisso. Para ser ESG, você precisa ser capitalista para stakeholders, para todos os stakeholders. Por quê? Porque o ESG são as 3 letrinhas juntas. É sobre andar junto, integrar junto, fazer junto, né? O ecoambiental, que é preservar, né, o nosso meio ambiente, é gerar oportunidades de inclusão, né, eliminação de desigualdades e geração de renda e riqueza para todas as pessoas e, efetivamente, gerar lucro com ética e transparência. Se eu não fizer esses 3 juntos, eu não consigo evoluir. Por isso que o propósito é um ponto fundamental para que a gente dê partida para isso. E ele sempre está lá olhando, né? Propósito não é destino, propósito é jornada. A missão talvez seja o pace, né? Quando a gente vai correndo numa provinha de 10 quilômetros, eu vou correr um pouquinho mais rápido, a missão vai ser aquele pace. E os valores nossos são o guardrail dessa nossa jornada. Muitas vezes, ao longo dessa estrada, tenho certeza que a Mercury passou por isso, vão jogar óleo na pista, vai aparecer buraco, vai ter neblina, vai chover torrencialmente, e nós vamos sofrer derrapadas, e vamos bater no guardrail. Se os valores que são os guardrails foram fortes, nós vamos dar uma amassada, vamos voltar para a estrada e vamos continuar a nossa jornada. Se os valores forem fracos, a gente vai morro abaixo e vai morrer como companhia. Então, na dúvida, olha de novo para os propósitos. O propósito não é uma palavra bonita, não é uma frase na parede. O propósito é algo que emana e que efetivamente explica por que a gente existe como empresa, qual a diferença a gente faz e como é que a gente constrói um lucro saudável que gera bem-estar e riqueza para todos ao longo do seu processo econômico. Muito obrigado. Caríssimo Hugo, muitíssimo grato. Caríssimo Jorge, muitíssimo grato. Vamos agora para uma etapa muito interessante, onde a nossa audiência vai ter a oportunidade de interagir com vocês. Já são várias as perguntas aqui colocadas. Eu vou começar com a primeira, que foi colocada pela Kátia, mas preciso antes fazer um destaque, né? Caro Jorge, caro Hugo, para nós aqui
tá certo, de uma escola, o que vocês falam, tá certo, é assim uma melodia para nós, né? Porque muito do que nós falamos fica parecendo romântico, não é isso? E quando nós temos um depoimento concreto de quem está no mercado, quem está operando, e tem essa visão, é realmente incrível. Então, eu começo, por exemplo, fazendo um comentário. A Mercury coloca comprometimento com relacionamentos. Bom, isso aí é uma lógica de stakeholders pura. Os relacionamentos são com quem? Com quem que você acha que são os relacionamentos, não é isso? Depois, quando o Jorge fala de transparência, né, e ele fala, tá certo, de ouvir, pega lá o princípio de materialidade. O que é isso? Você tem que ouvir, tá certo, o que diz, tá certo, o stakeholder, porque senão o que você vai fazer não tem nexo para com aquele stakeholder. Mas mais importante, eu ressaltaria ainda o seguinte: os valores dos stakeholders. Jorge, depois você me corrige se eu te interpretei errado, mas para mim ficou claro que o negócio não se resume em transações. Não se resume em transações, tá certo? Não consegue ser explicado pelo cash flow, não consegue ser explicado pelas trocas em negócios comerciais entre a organização e os seus stakeholders. Por quê? Porque o bem-estar do stakeholder tem muito mais a ver com aspectos relacionais dos valores daqueles stakeholders, que não é dinheiro. Claro que sim, existem os aspectos, vamos dizer assim, da parte tangível dessa relação, desses valores, mas isso é a parte intangível, né? Ou seja, a preocupação, quer seja com o que se trata do meio ambiente, quer seja de como é feita a gestão de pessoas daquela organização. Quando o Jorge fala de acolher diferenças, isso é uma forma bem prática de falar de inclusão, tá certo? Ou seja, interessantíssimo, eu fiquei assim, me deliciando, Jorge, tá certo? Em mostrar como que uma empresa que tem essa visão pode ser exitosa. Mas eu não estou aqui para eu falar, tá certo? Aqui eu não me contenho, ainda mais sendo professor, é um problema. Se você der a palavra para um professor, estraga tudo, ele vai falar o tempo todo. Mas a Kátia, né, a Kátia Pedrosa, né, ela colocou, né, achei ótima a pergunta dela. A pergunta dela tem a ver com que stakeholders a sua empresa quer. Tá certo? A empresa não é obrigada a ter todos os stakeholders. Se você tem valores que são distintos de alguns stakeholders, não necessariamente eles precisam ser seus clientes, né? Então, incrível a pergunta da Kátia, que ela vem assim: como algumas decisões éticas, como, por exemplo, mercados com restrições, impactaram o pilar econômico, Jorge? Essa pergunta é muito boa mesmo, né? E teve impacto bem grande. Nós tínhamos, a Mercury era uma das empresas de produtos escolares que mais trabalhou com licenciados. Nós tínhamos praticamente todas as licenças infantis que existiam no Brasil. Hot Wheels, Barbie, Looney Tunes, Disney e por aí vai, né? Muitas licenças. E eram produtos trazidos, muitos deles trazidos da China, né? Ou de alguns países da Ásia, né? E a gente trazia muito produto que já vinha pronto, praticamente embalado já, e só recebia aqui, botava carimbo em cima e vai embora, vai para o mercado, né? Então, na verdade, a gente não vendia, eram os clientes que compravam da gente, né? Porque eram produtos exclusivos. A gente tem a licença, aquele produto ele é exclusivo seu. Então, é uma máquina de fazer dinheiro, né? E aí, num determinado momento, nós juntamos alguns pedagogos, professores em São Paulo para entender que dentro da caminhada da Mercury em produtos escolares, o que a gente estava fazendo que era legal e o que estava fazendo que estava atrapalhando a vida das pessoas, né? Tanto de professores quanto de alunos, pais, enfim, né? E eles foram categóricos, assim, né? Olha, produto licenciado é brinquedo. A criança não pode comprar uma borrachinha de apagar para brincar na sala de aula.
A borracha pagar é para pagar, não é para brincar, né? A régua é para medir, não é para brincar. E aí foi, né? E aí foi. E aí nós tivemos uma decisão duríssima, né? Que era perder praticamente 10% do faturamento global da empresa de uma hora para outra, se a gente resolvesse sair, entregar todas as licenças, né? Então, nós levamos um ano discutindo isso dentro da empresa, e no ano de 2014, então, nós entregamos todas as licenças, né? E diminuímos efetivamente mais de 10%, chegou a quase 12% do faturamento da empresa, e uma lucratividade maior ainda, porque eram produtos extremamente lucrativos, né? Então, assim, são decisões que a gente precisa tomar e que a gente tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem e acreditar que isso precisa ser feito, né? Então, esse foi um dos exemplos que a gente fez, né? O outro exemplo foi com o mercado de indústria de tabaco. Nós vivemos em Santa Cruz do Sul, a terra do tabaco, né? Aqui onde estão as grandes empresas de beneficiamento de tabaco, e a gente vinha construindo com eles uma esteira de borracha atóxica, né? E já estava pronta, 3 anos de trabalho, né, desenvolvendo o produto, estava pronto o produto, até o momento que a gente olhou para isso e disse assim, e nós queremos ganhar dinheiro com tabaco? Será que é isso que a gente quer fazer mesmo, né? E, nossa, foi uma confusão enorme, até que nós decidimos, então, que nós não iríamos fazer esse produto, iríamos entregar esse produto, então, para as empresas poderem desenvolver com outro fornecedor, né? Então, ali a gente a gente já tinha começado a vender, mas era um faturamento baixo ainda, mas era um faturamento altíssimo que a gente podia ter, né? E entregamos também. Então, são decisões que a gente precisa tomar e precisa olhar para o teu propósito, para aquilo que tu valoriza na vida, efetivamente, e tomar a decisão em cima disso, né? E não em cima do negócio propriamente dito. Então, esses são alguns exemplos assim que a gente foi construindo e foi fazendo, e foi decidindo e foi fazendo, né? Bem, Hugo, muito obrigado pela resposta aí. João, quer fazer um comentário? Bom, Edson, eu acho que o Jorge, como um executivo, tá certo? Ele não se furtou à pergunta, não fez rodeios, tá certo? E respondeu tudo. Eu não tenho nada a acrescentar ao que o Jorge falou, certo? Por favor, Edson. Excelente. Eu quero também dizer, João, e no sentido que você disse inicialmente, eu fiquei aqui me deliciando com as reflexões extremamente profundas do lado do Jorge, práticas que são complexas de uma empresa capturar e desenvolver, de mudanças de valores, né, assim, de uma trajetória, que é essa trajetória para o capitalismo stakeholders que o Hugo bem coloca, e que o programa que você gerencia aqui na FIA é bastante nesse sentido, como sabemos. Eu estou aqui capturando, então agradeço a vocês, uma discussão muito boa. Eu estou aqui tentando capturar, são muitas perguntas, de uma forma que a gente aglutina aqui algumas perguntas que de uma maneira se assemelham. E de uma certa forma, há algumas perguntas que vão no certo sentido dos valores, né? E aí valores podem ser valores no nível da companhia, como tanto a Bravo, que foi mencionada como a Merkel, como o Jorge, mas também nos valores individuais, né? Das pessoas, de como as pessoas pensam suas próprias vidas e entendem suas próprias profissões. Alguém falou de ressignificação do trabalho, de ser antes de fazer. Cito aqui a colocação do Hector, professor Hector, que está conosco aqui. A pergunta é, estamos diante de uma transformação axiológica, uma transformação do jeito que a gente pensa o mundo, Hugo? E como é que você tem visto isso a partir do capitalismo consciente? O Jorge, em algum momento, falou assim, olha, nós vivemos uma sociedade individualista, as pessoas estão querendo suas carreiras, né? Essencialmente parece, para quem faz uma leitura de uma série de partes, digamos assim, um pouco menos nobres do capitalismo, de que nós temos estas decisões essencialmente individuais. E o capitalismo stakeholder fala, precisamos olhar para o coletivo. Mas, assim, como é que você está vendo essa transformação? E, sobretudo, o quanto dessa transformação tem sido originada numa mudança de valores ou tendo sido apenas uma alteração de discursos em muitas organizações, que eu ouvi um pouquinho, porque você tem tocado muitas empresas e feito muitos seminários, queria então um pouquinho ouvir essa transformação, o quanto que ela é legítima a partir das nossas mudanças de valores, ou quanto ela pode parecer
um conjunto de discursos? Como é que você vê isso? Nós estamos mudando mesmo, Jorge? Hugo, perdoe. Veja, como dizia Heráclito, né? A única constante é a mudança permanente. E, efetivamente, nós estamos mudando. As novas gerações estão trazendo uma provocação nisso. Existe um estudo da Microsoft, que vocês devem ter visto, que saiu, que diz que hoje metade dos trabalhadores largaria o seu emprego. Existem indicadores gigantes sobre odiar não necessariamente o seu trabalho, mas o seu chefe, o seu suposto líder, né? E não é assim, eu não gosto, eu odeio, né? O meu chefe, né? Que não chama nem de líder. Vocês viram durante a pandemia mais de 24 milhões de americanos se autocancelaram, né, no trabalho e falaram assim, eu não quero mais essa vida. Aquilo que eu vinha fazendo, eu não quero mais. A gente não fala muito, porque o Brasil, infelizmente, tem outros recordes, mas no mundo nós estamos falando de quase um milhão de suicídios corporativos por ano, né? Então, números assim gigantescos. A história que o Jorge fala dos chineses, né? 600 mil chineses morrem por ano de overworking, né? Os jovens que trouxeram, quer dizer, a China, por exemplo, tirou 2 Brasis da miséria nos últimos 20 anos para a classe média, mas muitos estão profundamente frustrados. O conceito do 996, né? Trabalho das 9 às 9 durante 6 dias por semana, está gerando tremendo burnout e o resultado, né, que eles imaginam que é sucesso, não está vindo. E a grande leitura que as pessoas estão fazendo e estão descobrindo é que sucesso não é apenas, né, fama e grana. Eu posso dizer que já tive, mas posso também dizer que é efêmero pra caramba, certo? Vai embora com muita rapidez. Eu acho que o grande sucesso que nós, líderes, devemos considerar é o quanto a gente impacta a vida das outras pessoas. Esse que é permanente, esse é sustentável. Então, os jovens, principalmente Millennium, Z e Alpha agora, vêm com mentalidades de que eu quero trabalhar numa coisa que eu curta. Não precisa nem salvar o mundo, mas eu quero alguma coisa que eu curta. Eu, durante 44 anos de profissão, trabalhei em 7 negócios. Provavelmente, hoje, jovens de 30 anos já trabalharam em 7 negócios. Então, essa mudança está fazendo. O próprio mercado financeiro, o mercado americano, que sempre foi um mercado poupador para construção de patrimônio por aquisição de ações, há 20 anos atrás, uma carteira média de um americano médio guardava as ações por 7 anos. Hoje, essa mesma carteira guarda por 7 meses. Porra, o cara deixou de ser investidor para ser especulador. E aí vem a pergunta que você fez para o Jorge, posso escolher meus stakeholders? Deve. A gente falou que um dos pilares do capitalismo consciente o negócio é ético quando é baseado numa troca voluntária. Se eu tiver que subornar, e veja, tem coisas às vezes pequenininhas que a gente não percebe. Eu fui varejista há 40 anos da minha vida. Será que algumas promoções desnecessárias não são uma forma de suborno para manter aquele cliente pseudamente relacionado com o seu negócio? Eu também sou conselheiro do Acatu, do Instituto para Consumo Consciente. E lá a gente tem uma frase muito grande no Dia do Consumo, que diz o seguinte, principalmente pensando em Black Friday e tudo mais, nenhuma oferta é suficientemente boa se você não precisa dela. Então, tem muitas coisas que é muito além do transacional financeiro. Claro que nós somos um país de profunda desigualdade. Eu lembro quando eu estava na Rio+20, representando
o GPA, e a gente discutia sobre transporte coletivo. Não tem que ter fábrica de carro no Brasil. O negócio não é fabricar carro, é fabricar ônibus. E eu falava assim, gente, a maioria da população brasileira andou de ônibus a vida inteira, enlatado, empurrado, num calor desgraçado. A hora que ele ganha o primeiro dinheirinho dele, ele fala assim, meu Deus, eu quero consumir, eu quero ter meu carrinho ou minha moto. Tá? Então, nós temos um problema que é desafiador, que é equilibrar desigualdade socioeconômica com consciência de consumo. Isso é muito sério nesse país. E a gente precisa trabalhar esse processo, né? O outro lado é do jovem que vem trabalhar, quando você fala de alinhar valores pessoais com valores corporativos. Uma vez eu fiz uma palestra para o grupo do Brasa, né? Que é lá dos undergrads brasileiros nos Estados Unidos, na Columbia University. E falava sobre escolher com propósito. São jovens que estão terminando de estudar, privilegiadíssimo do privilegiadíssimo do privilegiadíssimo. Quer dizer, um brasileiro que consegue fazer uma universidade, né, nos Estados Unidos é o suprassumo. E a gente fala, cara, volta para devolver um pouco, né? Volta para o Brasil para devolver um pouco. E nessa discussão ele fala assim, pô, eu volto, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar meus estudos, eu preciso devolver, eu preciso fazer. Será que no começo eu vou conseguir encontrar um trabalho com propósito? Assim, talvez não. Mas se você não violentar os seus valores pessoais, aceita, assume e vai construindo. Assim que você tiver a oportunidade, vai buscar aquilo que efetivamente você acredita. Então, nós não somos perfeitos, nós temos as nossas necessidades de sobrevivência também, precisamos construir, mas ela deixa de ser. Existe um autor que é muito ligado ao capitalismo consciente, chamado Richard Barrett, que escreveu O Novo Paradigma da Liderança. E é excelente. Ele traça um paralelo, ele cria uma ampulheta de 7 níveis da liderança. Ele traça um paralelo entre os 3 primeiros níveis da liderança, que é a base da ampulheta, o meio da ampulheta é o transformacional, onde os 3 primeiros pilares são exatamente o reflexo da pirâmide de Maslow. Igualzinho. Então, fala assim, quando você vai ser um líder e chega no ponto e você ainda tem necessidades básicas, e depois você tem necessidades de afirmação, e depois tem necessidade de status, não tem problema, você é um jovem líder, faz parte do seu projeto. No entanto, se você, com o passar do tempo, permanecer nesses pilares, ou nesses patamares da pirâmide, você é um pseudo-líder. Você não está olhando o todo, está olhando o seu ego. E vai querer só fazer as coisas por dinheiro, tá? E não vai conseguir evoluir na sua construção de vida. Então, o grande desafio é trazer esses jovens para o balanço entre o meu valor pessoal, aquele que eu não abro mão, tá? Encontrar empresas que tenham valores profissionais que fazem um match e, a partir daí, dizer o seguinte, será que o meu propósito de vida está lá? Lembra que eu falei da pesquisa da McKinsey? 70% desses jovens vão identificar, vão descobrir, vão emanar o seu propósito pessoal baseado no propósito da companhia. Então, a responsabilidade das companhias é muito grande. Escolher os seus stakeholders tem duplo sentido. Da mesma maneira que o Jorge não escolheu mais vender para a indústria bélica ou para a indústria de cigarros, um jovem pode não escolher mais trabalhar na empresa X ou Y e o cliente, consumidor jovem, não vai botar o seu rico dinheirinho onde ele não acredita que vai gerar impacto positivo. Muito grato, Hugo. Faço só, né, um pequeno comentário, né, a importância da educação nessa questão. Nós temos um colega, né, o professor Jesus, né, que ele é, vamos dizer assim, é o exemplo vivo daquele que pôde escolher melhor aonde trabalhar em função da educação, né? Ou seja, a educação abrindo alternativas para o cidadão. Mas, muito bem, caro Jorge,
quero novamente retomar aqui as questões contigo, e aqui já vou condensar a pergunta de duas pessoas aqui da audiência, né, do Kleber e da Cláudia. Essa questão de carbono, efeito estufa, compensação, etc., fica parecendo alguma coisa que é assim para, sabe, só para aquela mega organização, não é isso? Para discussão no World Economic Forum, etc. E vocês, tá certo? Por moto próprio, tá certo? Foram atrás dessa questão. E o Kleber pergunta, quais os caminhos para fazer a compensação de emissão de gases? A Cláudia pergunta, é possível detalhar um pouco mais as ações do carbono zero? Ou seja, o pessoal quer colocar a mão na massa, pelo jeito que o pessoal quer sair daqui, tá certo? Para ver como é que eles fazem isso na prática nas organizações. Então, se você puder compartilhar conosco um pouco a experiência de vocês nisso, Jorge. Maravilhoso. Na verdade, não é tão complicado assim, viu? Tem várias instituições que ajudam a gente a fazer isso, né? Na internet mesmo, a gente pode encontrar instituições que têm lá a materialização, né, desse relatório das emissões. Claro que não é uma coisa simples de fazer, mas não é tão complexo assim. Então, o que a gente resolveu fazer lá em 2009 foi fazer um relatório efetivo de de tudo aquilo que emitia gases de efeito estufa dentro do nosso processo. Então, tanto o processo de operação da empresa dentro dela, né, todos os equipamentos funcionando, tudo, quanto a operação enquanto energia, que são 3 escopos que a gente mede, né, que a gente mede a pegada. Então, tem o escopo interno, que é a operação da empresa, tem o escopo da energia, que é só focado na energia, o quanto a energia que a empresa consome emite de gases de efeito estufa, e tem depois o escopo do transporte, que é aquele escopo que para nós é muito grande, é o maior de todos, é o escopo 3, que é o transporte da matéria-prima. Nós estamos aqui no interior do Rio Grande do Sul, então muitas das nossas matérias-primas vêm do centro do Brasil, né, ou de outros países até, e a nossa mercadoria toda vai para fora, né? O Rio Grande do Sul não consome tudo aquilo que nós fabricamos, então é um né, um vem e vai de muito transporte, e essa emissão ela é muito grande. Então nós resolvemos calcular todas as emissões e começar a mitigar elas, a trabalhar em cima dessas emissões. Como é que a gente pode mitigar? Então a gente fez várias tentativas e continuamos fazendo, né? Por exemplo, a gente tem clientes nossos, distribuidores do estado de São Paulo, que eles vêm trazer mercadoria aqui para o Rio Grande do Sul. Quando eles chegam no Rio Grande do Sul, eles voltam com o caminhão deles vazio. Então, nós estamos fazendo contrato com eles para que eles voltem com a mercadoria da Merco, né? E que eles possam voltar com a mercadoria deles e talvez a mercadoria de outros também, que possa ter um distribuidor local lá, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, ou Minas Gerais, em algum lugar, que possa fazer essa distribuição. Então, isso é uma ação simples, né? Você corta pela metade já uma emissão de gás de efeito estufa, né? Outro, por exemplo, é a importação. Diminuindo a importação, você diminui enormemente as emissões de gás de efeito estufa, né? Outra é a própria energia, né? Nós agora estamos terminando de construir a nossa usina fotovoltaica aqui, que vai gerar metade de toda a energia que a empresa consome, né? Então ela deve entrar em funcionamento aí nos próximos, provavelmente no final do mês de março, né? Então também todas essas a gente vai mitigando, né? A gente vai calculando e vai mitigando, e nós estamos então sempre tentando aprimorar esse nosso cálculo, né? Para entender exatamente qual é a exata emissão de tudo que a gente faz e como é que a gente calcula e como é que a gente faz a compensação disso, que não dá para diminuir. Muita coisa a gente consegue diminuir, consegue minimizar, né? Mas tem que ter vontade, né? E às vezes custa um pouco mais caro, né? Muitas vezes minimizar esse impacto negativo, ele acaba custando mais caro. Por que eu digo isso? Porque dentro do nosso processo, do processo que a gente entende hoje, o funcionamento das empresas, a gente esconde
não por maldade, tá? Mas o processo esconde algumas coisas que a gente paga assim no dia a dia, né? E a emissão é uma delas, né? Então a gente está muito acostumado, eu brinco muito, né? Às vezes a gente vai na papelaria da esquina aqui, encontra um produto da Mercury que foi até São Paulo e voltou. Ele foi para o distribuidor em São Paulo, o distribuidor vendeu para essa loja aqui na esquina da Mercury, né? São coisas absurdas, né? Mas continua acontecendo. Por quê? Porque esse é o mundo dos negócios. É assim que funciona o mundo dos negócios, né? E às vezes a gente vai chegar naquele cliente pequeno e vai dizer assim, mas por que você não compra direto da Mercury que está aqui do outro lado, né? Dobrando a esquina, aqui está a fábrica, né? Ali eu não tenho caderno, ali eu não tenho a caneta, ali eu não tenho todo o combo que eu compro daquele cara lá de São Paulo ou lá de Minas Gerais, né, que me entrega tudo aqui, me dá um prazão para eu pagar e uma série de outras coisas, né? Então, o mundo dos negócios ele é meio esquisito muitas vezes, né? Então, por isso que é difícil mesmo a gente se alinhar a esse contexto todo, né? Mas as emissões é isso, a gente precisa primeiro calcular elas e aí ter a vontade de realmente diminuir. E aí não são só emissões, né? Quer dizer, a emissão de gás de efeito estufa uma das coisas que a gente calcula, né? A gente diminuiu enormemente o nosso consumo de água, né? A gente diminuiu enormemente o consumo de energia para tocar a nossa operação. Então, são coisas que a gente vai trabalhando que muitas vezes no dia a dia das empresas a gente não consegue olhar porque aquilo entra na rotina e vai, sabe? A gente calcula no custo do produto e vai embora, e a gente não se dá conta. Se o teu propósito não é efetivamente diminuir essa pegada, ele não entra na linha ele entra no dia a dia e vai embora. Você bota no custo do produto que nós, consumidores, pagamos e nem sabemos o que estamos pagando muitas vezes, né? Então, é assim, mas não é difícil de calcular, né? Tem várias empresas que ajudam a gente a calcular, né? A gente mesmo contratou lá no nosso primeiro relatório, nós contratamos uma empresa de consultoria que nos ajudou a montar o quadro, e a partir de 2010 em diante, nós mesmos calculamos todos os nossos, né, todas as nossas emissões, né? Gente, Jorge, quero aproveitar que você está com a palavra, vou aglutinar aqui também algumas perguntas da Lilian Souza, da Alessandra, e também uma questão que eu particularmente fiquei muito contente, curioso da sua exposição, e que faz parte de dois problemas brasileiros muito claros no mundo de hoje, que é o problema da desigualdade e o problema do desemprego. Você coloca objetivamente, como valor, como diretriz, direcionamentos, agora não tenho certeza do termo, que a gente quer diminuir a diferença de salários. E a gente quer gerar empregos. São dois aspectos que, na minha visão, parece que são dois pilares típicos do capitalismo. O capitalismo que, sim, gerou muito benefício e não é desnecessário construir aqui um enredo, é importante, todos os ganhos materiais do capitalismo, mas também o capitalismo gerou desigualdade. É absolutamente claro os indicadores de desigualdades acompanhando o mundo inteiro, no Brasil ainda mais exacerbadamente. E o desemprego, que é um problema absolutamente conhecido por todos. Curiosamente, no nível macroambiental, quando a gente fala o Brasil inteiro, todo mundo quer diminuir o desemprego. No nível do gerente lá da empresa, é o contrário. Ele é incentivado a desempregar, né? Porque quanto mais eu corto pessoas, mais meus custos reduzem. Como é que você conduz, Jorge, hoje uma empresa que traz duas perspectivas, duas práticas concretas, que, em tese, são divergentes do típico capitalismo? Como é que a gente reduz essa diferença de renda? E como a gente não compartilha com, às vezes, esse caminho de desemprego que a gente tem tanto no mundo hoje? O desemprego é um grande problema no mundo, assim como a desigualdade. Eu queria ouvir um pouquinho, Jorge. Realmente são coisas bem complexas, né? A Mercury tem uma característica que é não desempregar. Então, mesmo mudando a operação, mesmo deixando de fazer algumas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo. Há 3 anos atrás, nós vendemos um pedaço da nossa fábrica, ou seja, vendemos um negócio que nós tínhamos para uma empresa de São Paulo, para um distribuidor nosso de São Paulo, porque não fazia mais sentido a gente fazer aquilo, tá? Que eram mantas industriais de borracha, lençóis industriais para a indústria,
pisos de borracha, eram coisas que não fazia sentido para nós naquele momento, né? E nós, então, vendemos os nossos equipamentos, vendemos o mercado, inclusive clientes, né, para esse distribuidor. O que acontece? Acontece que, naquele momento, a gente acabou desempregando um monte de gente, né? Aqui de Santa Cruz, porque eles não iam para São Paulo, né? Eles não tinham como sair de Santa Cruz do Sul para ir para São Paulo, um operador de máquina, né? Então, nós olhamos para aquilo ali e dissemos assim, bom, nós vamos desativar isso aqui, mas nós precisamos absorver esse pessoal. O que nós vamos fazer com isso? Né? Então, a gente fez todo um projeto, todo um plano de alinhamento para poder absorver essas pessoas e não demitir elas. Né? Claro que isso tem um custo para a empresa? Tem um custo, sim. O custo da empresa aumenta, o lucro diminui, mas se você tem um propósito para fazer com isso, você tem que fazer. Não pode fazer de conta, não pode dizer que vai fazer e não fazer. Então, aí vem a ética, né? Eu combino uma coisa com a sociedade, eu tenho que cumprir aquilo que eu combinei. Né? Então, assim, a gente não demitiu aquelas pessoas. A gente passou um tempão fazendo processos de aprendizagem para aquelas pessoas, para que elas pudessem aprender outras funções, outras tarefas, e a gente foi ampliando essas pessoas, foi colocando essas pessoas em outros lugares para elas fazerem outras coisas, e foi criando também outros processos. E, em vez de admitir gente nova, a gente foi colocando essas pessoas a bordo desses processos novos, né? Uma outra coisa que a gente sempre olha bastante, assim, não dá para você sempre criar processos que vão usar a mão de obra mais barata. Então, quando você tem um grupo de pessoas, você tem que criar processos que possam valorizar a mão de obra, valorizar aquilo que as pessoas sabem fazer. Né? Então, eu digo há muito tempo aqui, olha, gente, temos que cuidar que não é com um processo manual que a gente vai melhorar o salário das pessoas. A gente precisa ter processos melhores, precisa ter processos mais automatizados, precisa preparar as pessoas para que elas possam atuar nesses processos. Né? Então, é um caminho a ser seguido, e a Merco procura seguir esse caminho. Né? Então, como é que a gente faz para diminuir a diferença entre maior e menor salário? Né? Uma das coisas que a gente fez por exemplo, nós temos um plano de participação de resultados, né? E por vários anos a gente não estava conseguindo fazer essa distribuição de resultado, e aí as pessoas começaram a ficar inquietas e tal, juntamos um grupo, né? E era um grupo de 40 pessoas, e colocamos na sala de aula, dentro da Merco, para buscar construir um plano novo, um projeto novo, né? De que a gente pudesse fazer esse compartilhar de resultados, né? Só que o que a gente se deu conta é que as pessoas não entendiam de contabilidade, não entendiam de fluxo de caixa, não entendiam nada disso. Então, a gente teve que ensinar as pessoas a fazer isso. Então, você imagina que está o operador da máquina, a senhora da limpeza, o jardineiro lá do jardim, estão participando da aula de contabilidade, né? Entendendo o que significa um fluxo de caixa, entendendo o que significa um demonstrativo de resultado, para daí, então, poder criar um programa novo de participação nos resultados, né? E a primeira coisa que eles defenderam foi assim: nosso programa ele era proporcional ao salário de cada pessoa. Então, né, no final do ano, lá, quem ganhava mais ganhava uma proporcionalidade maior do lucro, né? A primeira coisa que eles disseram: gente, não, isso está errado. O que diferencia a nossa função é o que nós fazemos no dia a dia. Eu compreendo que uma pessoa lá, um gerente, um diretor, ele vai receber mais do que eu que opero máquina aqui. Agora, o lucro é de todo mundo. O lucro todo mundo ajuda a fazer, cada um com o seu pingo de suor. Então, esse tem que ser igual para todo mundo. Então, a gente pega o valor que vai ser distribuído e distribui igual para todo mundo, né? Então, são alguns programas que a gente vai construindo para fazer com que essa pirâmide se achate um pouquinho mais, né? A gente vai diminuindo funções. Por exemplo, a nossa empresa hoje é muito mais horizontalizada do que era anos atrás, né? Então, como lá no início vocês falaram que eu sou facilitador, né? Nós não temos mais diretores dentro da Merco, né? Nós temos facilitadores, nós temos coordenadores de processos, né? Então, a gente não quer mais aquela pirâmide de comando e controle. Nós queremos uma pirâmide, sim, de processos, né? Que tem processos que são pré-requisitos para outros processos, e assim a gente vai montando a estrutura da nossa empresa. Todos os anos, quando a gente tem lá o nosso acordo coletivo da nossa categoria aqui,
a gente sempre olha e faz uma escadinha, né? Quem tem o salário mais baixo sempre vai ganhar um percentual mais alto, sempre, né? A mesma coisa nos benefícios da empresa. Então, quem tem o salário mais baixo tem maiores benefícios do que quem ganha salário mais alto, porque quem ganha salário mais alto pode comprar no mercado o seu benefício lá, né? Então, assim a gente vai construindo, né? Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil de fazer. Mas o que movimenta a gente é o propósito de fazer, né? E acreditar que é possível fazer. Vai fazendo aos pouquinhos, mas é possível fazer e vai fazendo, né? Parabéns, Jorge. Olha, eu estou vendo, eu vi as reações aqui, né? Coisas tão pragmáticas, né? Ou seja, exemplos assim extremamente aplicáveis, né? À medida que você distribui igual, tudo que você distribui igual vai diminuir a distância, tá certo? Entre maior e menor, uma questão aritmética, né? Então, parabéns, Jair Jorge. Eu continuo aqui nas perguntas. Eu quero fazer agora uma pergunta para o Hugo. Hugo, também aqui, engatado aqui, eu vou engatar aqui na pergunta da Andrea Martinelli, e vem aqui tem outras perguntas que estão mais ou menos nessa linha, né? Eu achei muito interessante quando você falou do Adam Smith, né? Eu tive a honra de, uma ocasião, ir até a Universidade de Glasgow, né? Lá tem a Adam Smith School of Business, porque o Adam Smith era de lá, né? Ele foi de lá. E eu tive a honra de ser professor visitante lá na Universidade de Glasgow, na Adam Smith School of Business. E o interessante é o seguinte, quer dizer, o livro mais conhecido do Adam Smith é o Wealth of Nations, é a Riqueza das Nações. Só que essa talvez não seja a principal obra dele, e não foi a primeira. Antes dela, tem um livro do próprio Adam Smith, que é The Theory of Moral Sentiments, a teoria dos sentimentos morais. Parece que o pessoal que se inspirou muito no segundo livro esqueceu o que ele falou antes, não é isso? Então, quando você fala de capitalismo, né, ou seja, esse capitalismo, ele não é exemplo de moral, né? Quando você olha um capitalismo isento de moral, você realmente acaba chegando só lá no bottom line, como dizem, né? Mas a Andrea, ela coloca o seguinte, né? É possível notar que temos um apoio muito maior das gerações mais jovens ao ESG que gerações mais antigas. Como superar dificuldades geracionais na implementação do ESG? Bom, aí eu posso dizer, apesar de eu ser o sênior aqui entre nós, seguramente, tá certo? Eu vou ganhar, Hugo. De você, Hugo, eu sou de 62, e você? 5,8. Então, parabéns, tá certo? Eu vou respeitar aqui as pessoas mais sêniores, tá certo, Hugo? Mas olha, Hugo, o teu shape aí tá, viu? O teu shape aqui na telinha tá melhor que o meu. Parabéns aí, viu? Mas o seguinte, quer dizer, nós passamos por isso, né? Ou seja, eu posso dizer para a Andrea, né, que você vai poder perguntar para o Hugo como é que ele transformou a cabeça dele. Eu estou falando, eu tive que transformar a minha. Por quê? Porque lá na escola, quando eu aprendi, não existia nada disso, tá certo? Quando eu aprendi lá na escola, o valuation era o valuation, o acionista era o principal, e assim sucessivamente, né? Na escola, né, vamos dizer assim, só mesmo depois com o Freeman, né, com o Richard Edward Freeman, é que você tem desenvolvimento científico, acadêmico científico na teoria na experimentação prática e nas pesquisas empíricas, etc. e tal, que vieram depois e que agora, há poucos anos, é que estão fazendo com que os jovens tenham outras visões. Mas então, Hugo, a pergunta para você é o seguinte:
Como é possível transformar, tá certo, esse pessoal, tá certo, como nós aqui, tá certo, da velha guarda, não é isso? Em pessoas que conseguem entender e encampar os conceitos de ESG. Uma das coisas fundamentais que você traz é exatamente o livro de Adam Smith, o primeiro, né, que resgata a questão da moral. Por isso que eu digo que quando se cria uma companhia, se escreve um contrato social e se determina uma razão social com toda a sociedade, não com os seus sócios, né? Você precisa de uma permissão para empreender, você precisa de uma permissão para gerar o seu próprio retorno nesse processo. E é interessante dizer desse momento, alguns valores morais, mesmo quando ele escreve, hoje são inaceitáveis, né? Quanto dinheiro se ganhou, né, com escravidão, por exemplo. Então, é um negócio impensável que se tinha no processo todo antigo. E quando você fala de educação, me encanta muito, porque a gente tem no Capitalismo Consciente, inclusive, parcerias, e nós na Bravo GRC apoiamos, né, o Capitalismo Consciente, somos associados também ao movimento, ajudamos a eles a desenvolverem mais governança no processo, né, que é fundamental para isso. E governança não é uma questão, perguntaram, por exemplo, coisa de empresa grande, compensar carbono. Não, governança não é coisa de empresa grande. Governança é coisa de todo tipo de empresa de tamanho de fazer o seu negócio. Se você é uma mineradora, vai ter um impacto ambiental gigantesco e social gigantesco, vai ter que compensar, e o futuro é mitigar na proporção do seu impacto, do seu uso. Mas se você tem uma pequena agência de ecoturismo no interior do Brasil, certo? Você vai ter que compensar também, porque você também gera impacto social e também gera impacto ambiental na sua devida proporção. Então, cada um vai ter que fazer essas questões. Você falou, João, né? Quando você nasceu, eu já corria, já chutava a bola, certo? Já falava mamãe e papai, pelo menos. Então, essa vivência, imagina, eu fui criado, nascido, formado. Eu me formei em administração de empresas em 79, né? E formei em contabilidade em 80. Eu nasci com sangue nos olhos, faca no dente, certo? Vai que vai, mata um concorrente por dia para ganhar market share, né? A gente tinha piadinhas horríveis naquela época, até para conquistar lugar em universidade, né? Por quê? Porque a concorrência era como foi ensinado. A história de Milton Friedman, eu não estou aqui para crucificar o grande prêmio Nobel de economia, certo? Mas aquele mote, né, que dizia a única responsabilidade social da empresa é a maximização do lucro, desde que seja ético, ele não entendeu o que o Jorge trouxe do que é ético. Ético não é roubar, não é não matar, não é não fazer. Não ético para muita gente é se eu não pago imposto é porque eu preciso disso para sobreviver. Se eu não registro meu colaborador é porque eu preciso disso para sobreviver, né? Se eu compro produto de uma indústria que usa mão de obra análoga à escrava, isso não é meu problema, eu estou comprando o produto final. Esse é o problema, sim. A cadeia toda tem que ser monitorada e hoje é possível se fazer isso com tecnologia, associando governança. Não vou fazer aqui propaganda de consultoria, mas é o que a gente faz, né? Trabalhar nisso, mitigar impacto de carbono. O Jorge citou a questão de carbono zero, de medição de pegada de gás de efeito estufa. A gente tem parceria com o Brasil Mata Viva, que é outra questão, que é crédito de floresta viva, com blockchain moderno, acompanhamento, auditável, então uma série de coisas. Bom, esse é um outro capítulo. Como é que nós vamos para os jovens? A pesquisa que eu citei é a pesquisa da McKinsey, está no McKinsey Insights, que é um repórter que sai toda vez, e que fala sobre a importância
desses jovens, né? Esses jovens já vêm mais ativados, que esses jovens descobrem o seu propósito, né? Ou esse propósito aflorece efetivamente de acordo com o seu trabalho. A gente fez algumas parcerias com escolas, né? Ainda não, eu tenho palestrado para a FIA, mas a gente não fez ainda uma parceria formal de criar, né, uma matéria de capitalismo consciente na FIA. Mas a gente já fez com outras escolas que aqui eu vou não citar nominalmente para não criar um certo ciúme, certo? Mas a gente fez aqui no Brasil já. Por quê? Porque é triste ver o jovem dessa geração que vem com o chip do propósito ativado, como nós falamos, sentando numa cadeira e aprendendo Milton Friedman, e aprendendo que nós devemos matar um concorrente por dia para ganhar market share, que o ideal é usar termos que são absolutamente termos de combate, de guerra. Eu vou para campo, eu vou capturar market share, eu vou conquistar cliente, eu vou matar aquele concorrente. Cara, gente, para com isso, né? Os negócios, muito longe, tem alguma coisa que a gente tem que desmistificar. Negócios, para começar, não são jogos. Não são jogos de azar. Eu não aposto para ver se vai dar certo. Negócios não são equação matemática. Atenção para os físicos aí. Negócios não são 2 mais 2 igual a 4. Negócios não são uma máquina de moer gente. Negócios não são um campo de batalha, onde eu saio todo dia armado para matar o meu concorrente e capturar o cliente dele. Negócios são uma das coisas mais humanas que se podem fazer. Negócios são sobre pessoas, porque o negócio dos negócios são pessoas. E como pessoas, os negócios não são perfeitos. Os negócios cometem erros como nós cometemos. E nós devemos descobrir, identificar os erros, pedir perdão, buscar esse perdão, recuperar e seguir em frente na nossa jornada. A mudança está numa frase que você perguntou, João, que eu adoro, é recente, do grande papa, né, da sustentabilidade no Brasil, Fábio Barbosa. Diz assim: o que lhe dá felicidade, e a mim também, é que cada dia entra no mercado um jovem que vai tomar as suas decisões baseadas nos princípios do ESG. E se aposenta um velho como eu, que achava que tudo isso era uma bobagem. Ótimo, ótimo. Muito bom, Hugo. Edson, por favor. Não, eu quero comentar que assim, os comentários aqui estão indo tão favoráveis, tão empolgados. Acho que a gente está tendo um seminário aqui que, mais do que trazer conteúdo, está trazendo inspiração. Com exemplos concretos, apesar de muita perspectiva de mudança, de querer, né? A gente não pode ser realista sem ser, em um certo sentido, utópico, né? Que é possível mudar, que é possível mudar as mentalidades. E a gente, na educação, né, João, tem que pensar assim: se eu, como educador, achar que as pessoas não têm condições de mudar, eu vou mudar de profissão. Mas eu quero capturar, a partir da fala do Hugo, essa questão, e levar essa questão para o Jorge, para entender como na Mercor particularmente isso acontece. Durante muito tempo, a cartilha da motivação nas empresas, não que a teoria dizia, porque Maslow, por exemplo, não disse isso, mas a cartilha da motivação coloque uma boa cenoura financeira na frente das pessoas e elas vão intensamente correr por muita produtividade, assim. E isso foi a grande cartilha de fazer as pessoas trabalharem bem, com eficiência no mundo do trabalho. A gente chamou esse seminário aqui de seminário com propósitos. Então, a gente, de alguma maneira, está trocando a cenoura, certo? A gente está dizendo que as pessoas podem conduzir suas vidas profissionalmente por coisas muito, talvez, mais nobres, também mais complexas, mais subjetivas, que a gente está chamando de valores, sentidos mais amplos da vida, nos conectando com as outras pessoas. Dá para motivar as pessoas dessa forma, Jorge? Quer dizer, como é que você enxerga essa questão das novas gerações um pouco, e como é que você enxerga o engajamento dos indivíduos perante uma nova plataforma, uma nova forma de pensar
motivação humana. Queria ouvir da sua experiência, como é que você enxerga isso? Sabe que eu acredito que sim, né? Porque vê só as questões, né? As questões complexas da vida da gente, né? Embora a gente tenha modificado o nosso programa de participação de resultados, faz um bom tempo que a gente não distribui resultados, porque o resultado da Merco não tem sido bom, econômico-financeiro. Mas a gente tem outros resultados que são tão bons que as pessoas adoram ficar na Merco. Então, o tempo de trabalho nas pessoas da Merco sempre é muito grande. As pessoas não entram e saem. Nossa rotação é muito pequena, né? E o que a gente acredita e o que a gente tem feito para que isso aconteça, na verdade, é convidar as pessoas para participar da construção desse projeto, né? Então, sempre quando a gente fala do nosso propósito, não é um propósito especificamente da Merco, mas é a construção do propósito que teve a participação das pessoas que estão dentro da Merco, né? Então, tudo isso que eu trouxe, que eu apresentei ali há pouco, é construído por todo mundo, é construído por um grande número de pessoas, né? Assim como o Hugo comentou que na Bravo foi construído, né, pelas 24 pessoas que estavam a bordo naquele momento, na Merco também muitas pessoas que estavam no momento dessa construção participaram. E mesmo aquelas que não estavam naquele momento, elas vêm participando. Se uma pessoa entra hoje na Merco, só para ter uma ideia, a pessoa que entrar hoje na Merco, ela não começa trabalhando, ela passa por uma semana de conhecimento, de reconhecimento de o que é a empresa. Então, ela tem aula, na verdade, né? Ela passa uma semana, ela vai para a sala de aula, ela conhece o propósito da Merco, conhece tudo isso aqui que eu falei, mas não conhece, ela participa dessa construção, porque ela tem o direito e, na verdade, o dever também de dizer assim, não, mas para aí, eu não concordo com isso aqui. E como é que fica? E aí a gente pode abrir um espaço para comentar e para mudar as coisas que vêm a bordo, né? As pessoas vão... Nós temos alguns acordos de participação com uma cooperativa de catadores de resíduos aqui de Santa Cruz. Então, nós levamos os grupos para lá, para eles conhecerem lá o trabalho dos catadores, para eles entenderem o que significa resíduo, o que é feito com o lixo da cidade, né? Que vai para lá, que eles recolhem, vai para lá, a prefeitura entrega lá para eles mexer com esse resíduo, né? Então, quando você convida a pessoa a participar da vida da empresa, independente do faturamento da empresa, independente do quanto essa empresa vai crescer ou vai se desenvolver, as pessoas adoram essa participação, as pessoas se sentem pertencentes ao movimento, elas sentem que elas fazem parte desse processo, né, de construção e do propósito que a companhia está trazendo para as pessoas se engajarem, né? E não é obrigatório se engajar, a pessoa que não se engajar também não tem problema, ela pode ir embora, não tem problema nenhum. A gente sempre diz aqui, olha, a porta de entrada, ela está aberta para todo mundo, e a porta de saída também. Se tu não gostou do que tu viu aqui dentro, fica à vontade para mudar se tu quiser, ou para contestar o que tu não acredita, né? Ou para ir embora, não tem problema nenhum, né? Então, a gente gosta muito que as pessoas participem. Nossas reuniões aqui, elas raramente são feitas com menos de 10 pessoas, 10, 15 pessoas. As pessoas participam muito de todos os processos dentro da empresa, né? Nós temos uma reunião que é todas as segundas-feiras de manhã, que traz todo o que nós chamamos de um colegiado, que são todos os coordenadores, e ali junto ainda vem mais pessoas para participar, para entender o que está acontecendo na empresa naquela semana, o que aconteceu na semana passada e o que vai acontecer na semana seguinte, né? Então, todo o processo de construção, tanto do orçamento como do planejamento de operação da empresa, ele é construído por todo mundo, ele é feito por todas as pessoas que trabalham na empresa, né? Então, isso é muito gratificante, as pessoas, elas entendem que ela participa muito mais, não é um emprego, né? Ela não está participando do emprego, ela está participando da criação de alguma coisa. E isso faz com que a pessoa se sinta muito importante, né? E claro que a gente não deixa de olhar para o salário das pessoas. Então, nós temos que olhar para o salário, né? Só mais uma coisa que eu queria trazer é que a Merco trabalha 36 horas por semana, já há bastante tempo, né? Então, isso também é muito importante. A qualidade de vida, ela é muito importante para nós. Nós trazemos essa questão de qualidade de vida como um processo muito importante para as pessoas. Então, a própria educação da pessoa, o processo educacional da pessoa
essa possibilidade da pessoa, na terça ao meio-dia, fechar suas coisas e ir para casa, cuidar da sua vida, isso é muito importante para todo mundo, para todos nós, né? Então, que nem o Hugo falou antes, né, que a China trabalha 9 por 6, né? Quer dizer, isso não tem quem consiga Das 9 às 9 por 6. 9 às 9 por 6. Não tem quem consiga viver uma vida com esse tipo de trabalho, né? Por mais que goste de trabalhar, né? Então, é isso que a gente vai fazendo, né? Essa construção precisa ter a participação das pessoas. Não é uma coisa que a gente dá para as pessoas constroem, elas conquistam tudo que a gente faz é uma conquista das pessoas, né? E isso faz com que as pessoas adorem trabalhar, né? Pegar um gancho dessa questão importante, assim, se remuneração fosse certeza de atração, bastava pagar, certo? A grande questão é que nem a oferta de supermercado, né? Preço atrai, mas não retém. Então, esse é o grande desafio. E você vai alimentando de uma maneira que não tem mais fim. E toda vez que tem esse modelo, né, que também é de comando e controle, que o Jorge falou, ele também tem um lado de remuneração que eu costumo chamar da negociação seleta de legumes, né? Que é a famosa, olha a cenoura que você tem aqui, se tudo der certo, ninguém te conta o nabo que vai vir se não der certo, certo? Então, a questão é, eu não levanto... me fala, conta aí, Edson, João, Lilian, né? Qual a vontade que você tem de acordar de manhã e falar assim, porra, cara, hoje eu vou lá no meu emprego para fazer meu patrão ficar mais rico. Eu também vou ganhar um pouquinho, mas não tem. Tá? Então, a grande questão é, eu tenho que ter alguma coisa a mais para acreditar e para ficar. Salário é importante, dignidade é importante, isso é fundamental. E a gente tem que pensar nisso. Quando o Jorge fala sobre diminuição da distância, nós temos casos no Brasil, eu vou pegar 2 varejistas internacionais, não vou citar o nome. Um desses varejistas, a diferença de salário entre o caixa e o presidente, não estou falando de bônus, não estou falando de stock options, estou falando de dados, estou falando de salário, é de 19 vezes. E um outro varejista, no mesmo mercado americano, é de 1.200 vezes. Qual você acha que retém mais as pessoas? O de 1.200 ou de 19? Então, a grande questão é essa, né? Como é que eu trago valor? E também tem que tomar um cuidado, hein? Existe um case, eu conheci o cara, no Vale do Silício, o cara que é uma adquirente de cartão de crédito, que um dia o cara ouviu dizer que com $75 mil o americano vive bem na classe média por ano. Ele não teve dúvida, baixou o salário dele para $75 mil, pegou todo mundo que trabalhava na empresa e botou para 75 mil. Pergunta quantos talentos ele reteve. Excelente as analogias e reflexões, Hugo. E, bom, pessoal, nós estamos chegando para o crepúsculo, tá certo, dessa sessão. O que é bom passar rápido, né? Isso dizia minha avó, tá certo? Dá tempo aqui para uma última colocação dos colegas antes do encerramento. As perguntas, eu ia fazer mais uma pergunta, mas não vou fazer mais, porque senão não dá tempo de fazer uma resposta apropriada, consistente, etc., né? Então, nós vamos aqui realmente caminhar para o nosso fechamento. E antes de encerrar, então, eu gostaria de passar a palavra ao Jorge e depois ao Hugo para uma mensagem final, tá certo, para a nossa audiência, tá certo, que está aqui. Olha, nós estamos vendo aqui, audiência persistente, ninguém arreda o pé, é incrível isso, tá certo? Então, Jorge, por favor, um espaço para a sua mensagem. Bom, o que eu posso dizer é que eu acho que a vida é um empreendimento, né? A gente é empreendedor por natureza, o ser humano é empreendedor por natureza, né? E nós temos aí uma oportunidade enorme de sermos bons empreendedores, né?
Basta saber qual é o impacto que nós queremos causar com aquilo que a gente empreende, né? Então, isso é uma questão de consciência de cada um de nós, né? E ninguém vai ensinar ninguém a fazer nada sobre essa consciência. Essa consciência é nossa, nós adquirimos ela e nós construímos ela, porque nós também não nascemos com essa consciência. Essa consciência é construída dentro de nós. E muitas vezes ela não é construída apenas nos livros, nas academias, nas universidades, por melhores que possam ser, né? Então, a gente precisa olhar para a vida e entender o que a vida, o que nós podemos oferecer para a vida. Não é o que a vida vai nos oferecer, não. É o que nós podemos oferecer para a vida. Qual é a nossa contrapartida para estarmos nesse planeta tão rico e tão cheio de oportunidades, né? Que é esse planeta que a gente vive, né? Que é a vida que a gente recebe. Então, quando a gente olha para isso e constrói uma contrapartida para oferecer para isso, esse é o empreendimento que a gente precisa lidar no nosso dia a dia e buscar no nosso dia a dia para a nossa vida. Então, queria agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês aqui, com o Hugo, os aprendizados que eu tenho, um caderno cheio de anotações aqui que eu vou passar a semana agora, o resto da semana olhando e rascunhando em cima disso aqui, porque tem muita coisa boa, né? A gente está aprendendo todos os dias, toda hora, todo momento, e essa é a vida, né? A gente não vai parar de aprender nunca. Então, muito obrigado mesmo. Caro Jorge, muito grato pela reflexão. Vou passar para o Hugo. Eu acrescentaria só uma coisa. Se você falou da vida, é o empreendimento, eu acrescento. E a vida é uma só, tá certo? Então, aproveita para empreender, como o Jorge está falando. Caro Hugo, por favor, suas considerações. Bom, primeiro agradecer esse momento espetacular de compartilhar com o Jorge esse painel, né? De aprender muito com ele, como a gente diz, né? Eu sou um lifelong learner, né? A vida inteira estou fazendo curso em Harvard, estou com os módulos atrasados, é aquela correria desgraçada para fazer coisa. E a gente vai aprendendo. Eu digo para os meus filhos e digo para os meus liderados, né? E para os meus pares, a única certeza que eu tenho na vida, as únicas duas, são que um dia eu vou morrer, espero que seja longe, mas até lá vou aprender uma coisa nova todo dia. E esse é o privilégio da gente estar aqui. Agradecer todos que participaram, como você disse, João, não arredaram o pé, porque a gente sabe que o mundo pandêmico nos levou também a né? Webinars, cursos, trabalhos, dia a dia, né? Home office, homeschooling, home tudo, né? Eu costumo dizer que eu não faço home office, eu não trabalho em casa, né? Eu durmo no emprego, é diferente, certo? Então, é muito o que a gente está fazendo nesse processo. E deixar para vocês uma frase que um dia eu escrevi em 150 bolas de vôlei e convidei o Bernardinho, né, da seleção, para fazer uma palestra motivacional quando eu assumi a presidência da Sendas no Rio de Janeiro. E essa frase, ele, depois de autografar 150 bolas, ele decorou a frase e me perguntou se podia um dia usar, e usou no livro dele, Transformando o Suor em Ouro, né? Que diz que nós devemos ter a humildade de aprender com o passado, sermos inconformados com o presente e desafiarmos o futuro, se nós quisermos efetivamente melhorar, mudar e transformar. Excelente mensagem. Puxa, Hugo. Nós aqui, tá certo, também estudamos todos os dias. Essa missão nossa aqui de professores, estudando todos os dias, e isso que nos ajuda a manter jovens, tá certo, e atuais. Edson, sua consideração final, e aí eu vou, vamos dizer assim, fazer uma mensagem de encerramento aqui, por favor, Edson. Super agradecimentos, realmente uma noite de muito aprendizado, Jorge, inspirador, Hugo, igualmente inspirador, muito obrigado. Quero também estender o agradecimento a todo mundo que colaborou para que esse evento acontecesse, a Lilian, que está conosco, o time da Mercury, o time da Bravo, que organizou todo o processo, conseguiu a gente fazer com que tudo isso acontecesse, né? O Pedro Paro, nosso colega, que nos apresentou o Hugo, obrigado por esse matchmaking, se ele estiver por aí, nos ouça. Então, uma construção coletiva, né, João? Muito obrigado por estar aqui. Muito bem. Eu, então,
em nome do programa Stakeholders ESG da FIA. A propósito, tá certo? Eu acho que quem não conhece o link, tá certo? A Lili está colocando aí, né? Quem tiver interesse, por favor. Essas atividades nossas não são, como vocês podem ver, comercial, certo? Nós temos um programa contínuo, né, de discussão dessas temáticas, e essa audiência, essa discussão, essas perguntas riquíssimas, tá certo? Essas considerações ajudam a criar esse conhecimento. Nós estamos aqui no processo de cocriação de conhecimento, interagindo com vocês. Então, são 21 horas pontualmente. Veja só, né? Até nisso, hein? Compromissos, está certo, com o horário, está certo, 21 horas pontualmente. Estamos concluindo. Uma vez mais, agradeço, Jorge, a sua disposição em nos atender, a essa audiência, a você, Hugo, também a sua disposição de atender a nós e a essa audiência. Desejo, então, a todos uma boa noite. Muitíssimo grato pela sua participação.